Abelardo de la Espriella se elegeu prometendo uma campanha contra o crime organizado. Uma espécie de guerra total era o que se dizia, uma piada que a mídia fez comparando a política dele com as propostas do presidente colombiano anterior, o esquerdista Gustavo Petro. Na largada do mandato, ele busca cumprir essa promessa. Essa é uma publicação dele, feita hoje à tarde, relatando que houve um bombardeio, o segundo do mandato dele, contra uma dissidência das Farc. A guerrilha foi desmobilizada em 2016, agora resta uma série de dissidências pelo território que continuam em atividade. Uma parte se desmobilizou em 2016, várias facções do grupo continuaram ativas e se dividiram em guerrilhas menores. Bem, esse bombardeio foi contra uma delas chamada Calarcá, na região de Guaviri, na Colômbia. Aí a gente tem um pronunciamento dele, vale a pena a gente dar uma espiada. Esprieja falando há poucas horas atrás. Golpe decisivo contra as estruturas criminosas da facção narcoterrorista conhecida como Calarcá, em Guaviare. Perdão, errei o nome do local. Guaviare, não Guaviri. Fala que foi a Operação Amon, na zona rural de El Retorno, mirando acampamentos utilizados por essa estrutura. Um bombardeio de precisão seguido por uma operação de comandos, com um relatório preliminar de 8 terroristas neutralizados, 11 fuzis e 5 metralhadoras apreendidos, além de abundante material logístico. E colocou aí, mantenham-se firmes pela pátria, e firmes pela pátria foi de fato o slogan da campanha de Esprieja. Falou, a Colômbia tem que saber que estamos partindo para a ofensiva. Alguns dos pontos que permitem ao ouvinte colocar isso em contexto. Primeiro, 2 bombardeios em 3 semanas. Esse o mais letal dos dois. O outro foi contra guerrilheiros de um outro grupo armado, o ELN. Petro, presidente anterior, realizou bombardeio só depois de 2 anos da posse. Com Esprieja, agora foi uma situação de acontecer em 3 semanas. Mas um segundo ponto interessante é que Guaviare, o local onde isso aconteceu, é um reduto histórico de cultivo de drogas pelas Farc. No ápice, anos 90 e início dos anos 2000, do território controlado por essa guerrilha comunista, se falava de Guaviare como um polo produtor da droga em grande escala, apesar de os relatórios recentes serem de que o cultivo de drogas cresce mais em outros pontos nesse momento, ainda existe ali a prática. E os ataques de Esprieja têm sido categoricamente simbólicos. Ele falou, o bombardeio é um recado de que estamos na ofensiva. A escolha do local para o bombardeio parece igualmente ser uma espécie de recado que o presidente colombiano estaria então na ofensiva. São 2 dos pontos interessantes conforme Esprieja busca cumprir promessa de campanha. E com esse gancho de cumprir promessa de campanha, eu quero prosseguir com você com análise sobre o momento que vive Esprieja e como isso se atrela também a investida americana para recobrar influência no hemisfério ocidental. Dito isso, quero acrescentar outro fato. Se teve esse gesto simbólico, ele também anunciou hoje a extradição de guerrilheiros ligados a dissidências das Farc. A gente tem aqui o pronunciamento agora há pouco. Ordenado hacer efectiva a entrega en extradición a los Estados Unidos de América de 5 ciudadanos cuyas extradiciones ya habían sido concedidas por el gobierno nacional durante el año 2025, pero cuya entrega permanecía suspendida debido a la participación de estas personas como representantes en distintos procesos, mesas o espacios de diálogos adelantados por el gobierno anterior. Bem, aí ele fala já criticando o governo anterior, dizendo que essas extradições já estavam acordadas anteriormente de guerrilheiros para os Estados Unidos, indiciados por crimes incluindo formação de quadrilha e narcotráfico, envolvendo vítimas nos Estados Unidos, mas que não haviam sido extraditados porque havia um trâmite judicial em curso, negociação com eles. No mesmo pronunciamento ele fala que, pelo trâmite judicial, quem quisesse se entregar agora, em meio a essa ofensiva contra o crime organizado, também poderia fazer isso. A gente tem um segundo trecho do pronunciamento. De diálogo y de falsa paz no son refugios judiciales y la paz no será en nuestro gobierno una patente de corso para delinquir. Quien demuestre una voluntad auténtica de abandonar la violencia y contribuir a la paz verdadera encontrará un Estado dispuesto a actuar dentro de la Constitución y la ley. Pero quien persista en el narcotráfico, el terrorismo o el crimen organizado, encontrará, de otra parte, toda la capacidad legítima de la fuerza del Estado
y el peso de la justicia. Aí está então Sprieja falando. Bombardeio em Guaviare e agora essa extradição que vem à tona para os Estados Unidos. Completando a informação, eu trago o seguinte: os extraditados são Giovanni Andrés Rojas, vulgo Aranha, líder de uma dissidência das Farc, os outros, Wellington Renal Gutierrez, conhecido como El Mocho, e ainda Carmen Evelio Castillo Carillo, também conhecida como Munheca. Três, então, líderes de facções na Colômbia. Tem dois outros guerrilheiros que estão foragidos, também parte dessa ordem de extradição, e ele ordenou às forças de segurança que capturem eles o quanto antes. Se havia um quê simbólico quando a gente falava dos bombardeios, na extradição também existe. É parte do alinhamento mais amplo de Sprieja aos Estados Unidos, com a afinidade pessoal que ele tem a Donald Trump. Também aproximou o país dos Estados Unidos quando entrou na Escudo das Américas, uma iniciativa de combate ao crime organizado promovida pelos Estados Unidos para articular os países da região para combater os cartéis locais em conjunto. Não deixa de ser um momento também simbólico, entre tantas outras questões que tem aí uma ótica maior do que a mera notícia. Isso acontece enquanto, por um lado, Francis Donovan, comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, que é o comando militar responsável por América do Sul, está na região. E, completando isso, a gente tem aqui o post do Comando Sul, Daniel? Cheguei a colocar? Aqui está então. Posso até completar aqui com a fonte primária, isso publicado hoje pelo Comando Sul. Levando a luta às áreas onde ela é mais necessária, em Tumaco, na Colômbia, o comandante do Comando Sul, General Francis Donovan, o ministro da Defesa, Jorge Eduardo Mora, e o comandante-geral das Forças Armadas da Colômbia, o Major-General Eric Rodrigues Aparicio, receberam um briefing das forças militares da Colômbia de combate e desmantelamento de redes narcoterroristas no Pacífico Sul. A coalizão contra cartéis das Américas, é como se chama o nome oficial da Escudo das Américas, mesma que eu mencionava agora há pouco, está tomando ações concretas para derrotar os cartéis e os narcoterroristas que ameacem a segurança e a soberania do hemisfério ocidental. Complemento com o vídeo que a gente tem aí na tela. Ele é sem som mesmo, tá? Ninguém se assusta, são poucos segundos. Quando tem um vídeo sem som, todo mundo começa a gritar sem som no chat, para quem está assistindo no YouTube. Mas são poucos segundos, o vídeo é sem som mesmo. O que aconteceu essa semana é o que está na tela agora. Aí se vê então o ataque então contra barcos ligados ao narcotráfico ou alegadamente ligados ao narcotráfico pelos Estados Unidos na região do Caribe e do Pacífico. Eram 2 meses que não aconteciam mais depois de terem sido tão comuns na época da captura de Maduro e nos meses logo após. Agora voltaram a acontecer em meio a essa amálgama de eventos, nas quais os bombardeios de hoje são mais um, quando se fala do início do governo de Sprieja. E posso até concluir com a análise comum de que, se com Sprieja é assim, não é só com ele. A tendência é comum quando se fala de Castro no Chile, Keiko Fujimori no Peru, Daniel Noboa no Equador, que realizou operações conjuntas também junto aos Estados Unidos, onde mais? Panamá, Honduras, com o Tito Asfura, também eleito com o apoio de Trump. É uma sequência de cooperação e de uso de hard power dos Estados Unidos, né? Se fala do soft power através da cultura e da diplomacia, hard power é o uso de forças armadas. Uma espécie de cooperação que vem na esteira da captura de Maduro e tem se tornado mais e mais comum, com o remanescente a ser questionado é se, no Brasil, a gente vai ver também esse tipo de cooperação, e muito disso depende das eleições que vão vir à tona em outubro.